Fala, meu amigo, aqui é o Guilherme Brito, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal da DBOCM, onde todas as semanas está trazendo informações para levar sua carreira para o próximo nível quando o assunto é banco de dados Oracle. A gente traz aqui temas de carreira, temas mais técnicos, temas para iniciante, intermediário, avançado. A gente sempre está respondendo as dúvidas aqui do canal quando o assunto é banco de dados Oracle, que é a nossa especialidade. Vamos lá, pessoal. Hoje eu quero falar sobre um tema, sobre uma dúvida que eu recebi aqui, de um aluno especificamente, mas que eu acredito que pode ser a dúvida também de outras pessoas, e é um tema que cai na prova de certificação, e é um tema que é importante também no dia a dia de quem atua com banco de dados Oracle. E qual que foi a dúvida que eu recebi, né? Sobre um vídeo de uma instalação do Oracle, né? Onde ele questionou que não apresenta a opção referente à configuração do storage para selecionar o OMF, tá? A gente vai estar falando um pouquinho sobre isso, sobre como que você pode configurar o OMF, quando que você configura o OMF e como verificar se o OMF está habilitado ou não, tá? Primeira coisa, o que é o OMF, né? É o Oracle Managed Files, tá? Então, basicamente, é uma forma que você tem de configurar o banco de dados para o Oracle gerenciar a questão dos arquivos, tá? Então, quando você cria um data file novo, uma table space, né, que não tem data files, você colocando o OMF, o próprio Oracle vai organizar isso dentro de uma estrutura de diretórios, dentro de um padrão da Oracle, tá? Então, ele é muito interessante e recomendado para diversos aspectos, tá? Então, o Oracle Managed Files é algo recomendado que você utilize. E aí nós temos tipos de storage que você pode configurar o OMF, né? Então, quais são os tipos de storage que você pode configurar? Você pode configurar dentro de um ASM, que é o Automatic Storage Management. Você pode colocar, por exemplo, dentro de um file system, tá? Então, esses são exemplos mais básicos que nós temos. Caso você tenha a configuração do ASM, você tem que configurar isso antes, tá? De fazer a instalação do Oracle. Você tem que preparar um storage, que tem uma instalação de um grid, etc., para você conseguir configurar. Já o file system ele é mais simples, né? Você vai pegar lá no file system ali do Linux, sistema operacional do Linux, onde você vai conseguir colocar ali que um diretório específico é um MF, lá dentro ele vai criar uma estrutura e toda uma padronização ali de criação de arquivos. Beleza? Então, esse é o primeiro ponto que eu queria trazer para você. Segundo ponto, é que a gente precisa deixar aqui bem claro, né? Quando você está fazendo uma instalação do software, tá? Então, você pode fazer algumas instalações, né, do Oracle. Você pode instalar o grid, que é a camada de infraestrutura, quando você normalmente tem Oracle RAC ou quando você tem a ASM, tá? E você tem o Oracle Home, tá? Que é basicamente o software, né? O database, né? Normalmente a gente coloca aqui o database home ou o grid home, tá? Grid home ou database home, tá? Que é o Oracle Home ali que você tem para cada uma das instalações, tá? Na camada do database é onde que vai rodar os binários, onde que vai rodar ali a versão do banco de dados, etc. Você pode ter o grid na versão 19, por exemplo, e ter vários database homes ali na versão 11, 12, 18 e 19, tá? O que você precisa pensar? Quando você faz uma instalação padrão, aquela que você instala o database home e dentro do database home você já cria um banco de dados, ele é uma instalação bem enxuta e bem padrão, né? Então ele não aparece essa opção de você configurar e selecionar o OMF, tá? Que é o Oracle Managed Files, tá? Então ele por padrão ali ele vai criar o banco de dados sem te perguntar nada. E como que você faz para poder verificar se o OMF está instalado ou não? O OMF ele pode ser configurado quando o banco está sendo criado ou depois, tá? Então existem essas possibilidades. E é basicamente um parâmetro, tá? Você pode fazer um show parameter e colocar aqui, ó, db create file dest, tá? Então, esse é o parâmetro em si que ele vai dizer se o OMF está habilitado ou não. Se esse parâmetro retornar como valor vazio, quer dizer que ele não está habilitado. Se ele estiver configurado como tiver algum diretório ou algum disk group do ASM configurado dentro do db create file dest, ele vai mostrar aí que você tem o OMF habilitado, tá? Então, se você fez aquela instalação padrão, você quer checar se tem ou se não, se está ou se não está com o OMF habilitado, você vai fazer um show parameter db create file dest, tá? Se não tiver configurado, como que eu faço para poder configurar? Alter system set. E aí você coloca o parâmetro db create file dest
igual ao diretório, que aí pode ser barra U01, barra app, barra Oracle, barra Horadata, por exemplo. Tá? Então, assim que você vai configurar o seu OMF dentro do seu banco de dados, tá? Então, esse é o primeiro passo que eu queria trazer aqui para vocês. Como que vocês podem verificar se está habilitado, se não tiver habilitado, como que você pode habilitar depois que o banco foi criado. Se o banco foi criado, se você está criando um banco novo, né? Primeiro, você não vai criar um banco novo por aquela instalação padrão ali do software, né? Ali normalmente é um banquinho de teste, só para ver como que ele criou, enfim, se não vai dar algum erro, se vai ter espaço, vai conseguir subir uma instância, etc. Mas se você vai criar um banco novo, recomendo que você utilize o DBCA, que é o Database Configuration Assistant. Tá? E aí, pelo DBCA, você vai ter a possibilidade de selecionar a opção do OMF ou não, tá? Então, lá do DBCA, você vai ter a opção, em uma das telas, né, vai ter lá as configurações daquele banco de dados, você vai falar o nome, se vai estar na arquitetura multitenant ou não, etc. Tá? E lá nessas opções você vai ter a opção de colocar qual que é o seu tipo de storage, né? Então, você vai ter uma caixinha lá do OMF, do Oracle Managed Files, onde você vai ter a possibilidade de selecionar ou não a questão do OMF, tá? Então, esse é um ponto importante que a gente sempre gosta de frisar, que você tem essa opção, cara, de conseguir colocar o OMF na criação de um banco novo, que é utilizando o DBCA, tá? Ou até mesmo, se o banco já tiver criado, você pode verificar, tá? Então, opção 1, já criar ele com OMF ou não, porque ele vai te perguntar isso. E opção 2, verificar se já está com o OMF configurado. Se não tiver configurado, você pode configurar fazendo uma alteração, alterando o parâmetro da colocando lá o DB Create File Dash para dentro do diretório que você quer. Beleza? Então, esse é o tema aqui que eu estou respondendo essa dúvida de um aluno que foi o Márcio Cleiton, onde ele colocou aqui na aula de instalação, né, perguntando por que nesse tipo de instalação não apresenta a opção referente à configuração do storage. Então, quando você está instalando o software, ele vai fazer uma instalação bem padrão, bem básica, simplesmente para ver se consegue levantar uma instância. Tá? E aí, você pode verificar se ele configurou ou não, e você pode também fazer a configuração do OMF criando um banco de dados do zero, ou fazer a configuração do OMF depois que o banco já foi criado, simplesmente alterando alguns parâmetros, tá? Lembrando que esse tema cai na prova de certificação do OCP, lembrando que esse tema é muito importante quando a gente está falando de gerenciamento do banco de dados ali, quando a gente está no dia a dia, né, sendo ASM, sendo File System, você pode estar configurando o OMF, é altamente recomendado, é uma boa prática você configurar o OMF, e para que o Oracle propriamente ele já consiga gerenciar. Isso tem um impacto muito grande na hora de criar uma table space, na hora de criar toda a parte física ali do banco de dados, né? Control File, Redo, ele já vai saber automaticamente onde que ele vai colocar os arquivos, e esses são pontos importantes que a gente consegue trazer aqui para vocês, beleza? Então é isso, fechando aqui mais um podcast hoje. Se você está com alguma dúvida, cara, se você é um aluno, coloque sua dúvida na comunidade de alunos, que a gente está fazendo sessões via Zoom todas as semanas para poder responder todo mundo as maiores dúvidas da semana. Nosso objetivo aqui é cada vez mais contribuir com a sua carreira profissional para te ajudar a levar a sua carreira para o próximo nível. Se você está gostando dos nossos vídeos, cara, se inscreva no nosso canal, habilite as notificações. Lembrando que essa experiência vai estar disponível também nas plataformas de podcast, como Apple Podcast, Google Podcast, Spotify. Então, assine a DBOSM por lá, para você não ficar de fora de nenhum dos nossos conteúdos. Então é isso, um grande abraço e até o próximo vídeo. Valeu!